noite, irmãos. Estou aqui representando o Ministério de Casais. Hoje teremos a psicóloga Olga fazendo uma palestra para a gente, falando da coisa mais importante, uma das coisas mais importantes que Deus deixou para a gente. Deus criou a família. Eu estou aqui desse lado da igreja porque eu quero lembrar dos irmãos. A gente olhando para essa igreja desse jeito, a gente visualiza as famílias que sentam nesses bancos, né, irmãos? Dá para ver aqui o pastor e a Edneia sentados um do lado do outro. A irmã Maria aqui, lembrando o Rubão. Rubão, ora pelas crianças. Se a gente olhar mais para trás, a gente consegue ver o Ovídio, a Dária, consegue ver o Timóteo, a Lili, quer dizer, o Timóteo deve estar rodando por aí, porque a Lili e a Milena estão sentadas aqui. Dá para ver o Igor, dá para ver o Vitão, dá para ver tantas famílias que sentam aqui, né, irmãos? Tantas famílias que estão representadas nesses bancos aqui, que hoje não pode estar aqui, mas está louvando a Deus juntamente conosco. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, nesta noite. Gostaria de ler o versículo 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Neste dia, nós estamos separando para cuidar de um bem maior que Deus deixou para a gente, a nossa família. Olhando a igreja vazia, parece que está triste, parece que não tem vida, mas na realidade, irmãos, a alegria e os momentos não se fazem somente do que está ao nosso redor, mas se faz daquilo que nós estamos sentindo naquele momento. Me faz lembrar um momento que eu passei na minha vida, uma lição que eu tirei, uma das lições mais importantes que eu tirei da minha vida. Um dia, meu pai passou mal, levamos ele para o hospital. Naquele momento, o médico o médico fez vários exames e não descobria que ele tinha. Até que o médico me chamou de um canto e falou: Wilson, infelizmente eu tenho uma notícia péssima para te dar. Seu pai não vai sobreviver. Seu pai tem só 3 meses de vida. Naquele momento o chão se abriu e parecia que era me pareceu o pior momento da minha vida. Nós entramos no quarto, ele falou para o médico, ele era servo de Deus, ele era muito fiel. Ele chamou o médico e falou: doutor, eu quero saber exatamente o que está acontecendo. O médico falou para ele: senhor Amaro, infelizmente a gente não tem o que fazer. E ele virou para o médico e falou assim: eu estou preparado. Irmãos, começamos a conviver no hospital naquele momento. Chegou novembro, chegou o aniversário dele. Naquele dia, irmãos, eu confesso para os irmãos, eu trafiquei. Isso mesmo, irmão. Eu já trafiquei uma vez na minha vida. E foi no dia mais triste da minha vida. Eu saí do hospital, era aniversário dele, novembro. Saí do hospital, passei numa loja de bolo. Comprei aquele bolo e fui para o hospital. Hospital Brigadeiro, 5º andar. Lá é hospital de transplantado. Lá não pode entrar nenhuma bala, se não for controlado pelo hospital. Mas naquele dia eu trafiquei um bolo de milho, o bolo que ele mais gostava. E eu entrei no quarto. Todas as enfermeiras que já tinham virado amiga dele naquele momento, estavam em volta da cama dele. E naquele dia, nós cantamos parabéns para você. E eu enxerguei, e eu tenho essa imagem na minha vida. Foi o sorriso mais bonito que eu vi meu pai dar na vida dele. Foi no dia que ele estava condenado, que ele não tinha solução. Mas ele sorriu. Naquele momento, foi o momento que ele sorriu mais lindamente que eu vi na minha vida. E naquele momento, eu aprendi uma lição que marcou a minha vida, que não importa o que está ao seu redor, não importa o que está acontecendo, não importa o que você está passando, o que importa é o que está dentro de você, não importa o que está acontecendo no mundo, o que importa é o que está acontecendo dentro da sua família. Por isso nós estamos aqui. Vamos aprender a cuidar dos nossos e cuidar da nossa família, porque isso é o mais importante. Não importa esses bancos vazios. O que importa é o que está acontecendo dentro da sua família. Não importa as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. O que importa é que nós servimos a um Deus maior. E os momentos estão para a gente viver dentro da gente, dentro da nossa família. Uma boa noite e vamos aprender junto. Muito obrigado pela atenção dos irmãos. Amém.
Olá, boa noite, irmãos. A paz. É muito bom mais uma vez estar aqui com vocês. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. É sempre bom voltar, né? E nesse novo formato que para mim é um desafio. Tenho feito alguns trabalhos, algumas lives, né? Em plataformas como o Zoom, o Meet, mas é a primeira vez que eu tô gravando um vídeo para passar. Então eu espero que seja uma bênção, que venha abençoar, acrescentar a vida de vocês. Então, eu sei que está sendo para um encontro de casais, né? E por isso que nós vamos falar sobre a família. O mês de família também, nós estamos no mês de maio, e as igrejas batistas tiram, né, o mês de maio para orar pelas famílias, é um mês específico, né? Uma bênção onde todos os dias tem orações pela família. As pregações do domingo são para a família, então é um mês muito abençoado, assim, é um mês muito importante para a nossa denominação. E hoje o tema é as lições da quarentena para a família. Então, espero que tudo que a gente fale aqui seja útil para sua família, que venha acrescentar, venha abençoar o seu lar. Então, antes da gente começar de fato a palestra, eu gostaria de orar. Vamos orar? Paizinho querido, muito obrigada por esta oportunidade. Obrigada porque eu nunca imaginei que eu ia estar passando uma situação dessa junto com os meus irmãos e todo o povo brasileiro e todas as nações, na verdade, passando por essa pandemia. Mas que bom que estamos bem, que estamos achando recursos e meios para estarmos unidos, para cuidarmos uns dos outros, para que a tua igreja continue fazendo o seu papel, edificando os lares, as famílias, cuidando uns dos outros, proclamando a palavra da esperança, a única e verdadeira esperança que é Jesus. Abençoe esse tempo, Paizinho, abençoe para que seja um tempo muito rico, que tudo que for falado aqui venha direto do teu trono e que passe de uma forma amável, tranquila, gentil, ó Deus, para que as pessoas possam se sentirem acolhidas, as famílias direcionadas pela tua palavra. Que eu realmente, ó Pai, possa ser um vaso de bênção na vida dos meus irmãos. Fica conosco. Não tem motivo de ter esta reunião se o Senhor não estiver conosco, nos abençoando. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço desde já pelos frutos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Eu separei aqui 4 bases, né? 4 bases, né? 4 lições bases para essa quarentena, né? Que a família deve tirar dessa quarentena. Observar, aprender, né? Relembrar, porque nem tudo que eu vou falar aqui não é novidade, né? Mas são 4 lições básicas, base também, né? E eu vou falar também depois algumas dicas de coisas que devem permanecer pós-pandemia. Então, 4 lições base para a gente aprender com tudo isso. E algumas dicas para a gente levar para depois, para sempre, né? Disso tudo que a gente está vivendo.
Antes, eu queria falar um pouquinho também sobre a definição para a psicologia do que é a família. Então, para a psicologia, a família é o berço, né? É o início de tudo, é onde tudo começa na construção do ser humano. Então, a família, ela é a extensão de cada um, né? Então, a família, ela é o criador de vínculos. A família, ela vai tecer a partir de um casal, a partir de um homem com uma mulher, a união do homem e da mulher, né, vai gerar um vínculo dentro de um contrato, né, emocional, psicológico, social. Então, é um contrato, uma aliança. A Bíblia fala que é uma aliança, a psicologia usa a nomenclatura contrato, mas biblicamente é uma aliança, né? E não deixa de ser um compromisso, um contrato, onde essas duas pessoas vão terão filhos, e esses filhos vão ser fruto desse vínculo, e é a partir desse vínculo, né, que nós somos seres humanos, né, que nós nos reconhecemos como seres humanos. Então, a criança, ela vai se formar a partir do vínculo materno, paterno, as suas referências de feminilidade, de masculinidade, de ser social. Então, todos os elementos que nós precisamos para sermos um ser humano, eles são constituídos dentro de um lar, dentro de uma família. Ah, mas e se eu não tiver pai, se eu não tiver mãe? Se eu não for criado num lar com os meus avós, se eu for criado com um lar sem os meus pais, você, né, com certeza receberá muito amor, você receberá muita, né, quase tudo que um filho tem dentro de um lar, né, mas com certeza ficarão faltas, né? Terão faltas, não serão vínculos tão fortes assim, e com certeza isso vai precisar ser reparado depois, mais para frente, através de outros vínculos, né? De outros relacionamentos. Porém, o vínculo materno e o vínculo paterno, eles não podem ser substituídos. Eles podem, as outras pessoas podem ajudar no processo de crescimento, de construção, mas jamais fará o papel de um pai e de uma mãe, né? Então, a importância, né? Eu queria frisar a importância na construção do ser humano do papel do pai e da mãe, onde tudo começa, né? Então, a família é o berço, a família é a construção de um indivíduo, é a construção de um ser humano. Então, eu sou quem eu sou a partir da minha família. Então, isso é muito importante a gente entender, né? Porque hoje em dia as famílias estão recebendo cada vez mais formatos diferenciados e reduzindo a importância que tem. Então, a família que constrói é a família tradicional, pai, mãe, filhos, né? É a família que cria os vínculos necessários para esse indivíduo ter uma vida saudável na vida adulta,
né? Então, tem uma função especial para a família. Então, a família, além de criação de vínculo e formação do indivíduo, ela também serve para proteção. Ela serve como uma barreira para que a família seja protegida, né? Todos os seus membros sejam protegidos de todas as ameaças externas. Então, a família, o lar, ele tem que ser um refúgio, ele tem que ser uma fortaleza. É a ideia inicial, nem sempre é, mas deveria ser, né? Então, o sentido da palavra família, a sua função, o seu desenvolvimento, né, esperado seria esse. Seria uma proteção para cada membro, para se proteger de todo o externo, de todo o social, né? E dentro do lar, dentro da família, se ensina, né, como devemos nos portar socialmente e nos defende também de todas as ameaças que esse social impõe, que muitas vezes vão totalmente oposto aos nossos princípios e valores, né, familiares. Então, na família, eu preciso encontrar solidariedade, respeito, responsabilidade, compreensão, né? Eu devo aprender noção de direitos e deveres, né? Então, dentro da família, além do amor, né? Muito além do amor, existem uma série de implicações que a família precisa ter para proteger e para munir, para capacitar esse indivíduo socialmente, emocionalmente, psicologicamente para viver. Então, é um ambiente de aconchego, né? Teria que ser um ambiente acolhedor, um ambiente onde estou protegido fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, né? Então, dentro da minha casa, eu deveria ter todas essas proteções e aprendizados para eu poder sobreviver lá fora. Então, a partir do meu núcleo familiar, eu teria o suporte, né, total para que eu consiga sobreviver a esse mundo externo. Então, o lar, a família, né, tem essa função básica de proteção, de cuidado, de ensino, de preparação para formar esse ser humano, para construir esse ser humano, né? Bom, primeira lição que a gente aprende olhando para essa definição de família, né? Então, partindo do princípio, partindo desse ponto que a família constrói vínculos, constrói o ser humano, constrói esse ambiente, né, de proteção, de ensino. A primeira coisa que ajuda, né, que define, né, que deveria definir e fazer parte da nossa família é a hierarquia, né? Então, uma família, ela precisa ter hierarquia. E hoje nós ouvimos e podemos observar, né, no sistema mundano, né, nesse mundo corrompido,
que hoje já não se respeita mais essa hierarquia, né? Então, são mulheres totalmente independentes, que fazem de tudo, fazem questão de não depender do marido, de dizer que não precisa do marido. Maridos que também, por sua vez, não exercem a sua função e muitas vezes são omissos, ou são agressivos, né? Então, ela também, na hierarquia, ela também ocupa um cargo de liderança, né? Porém, abaixo desse líder maior, desse líder mor, né? Ela vai se submeter a ele, né? E aí a grande dificuldade das mulheres da igreja entender, né? E não só da igreja, né? Acho que às vezes as mulheres na igreja têm menos dificuldade, mas as mulheres em geral fazer com que entenda que a submissão é uma coisa bíblica, né? É uma ordenança, é algo a ser cumprido por nós mulheres e que é uma bênção. E que a submissão, ela tira um grande peso das nossas costas. Submeter ao marido não é humilhação, não é fraqueza, não é ser capacho, porque parece que associam muito isso, a submissão a uma opressão, né? Uma subordinação inconsciente, uma insubordinação burra, né? E pelo contrário, né? A insubmissão bíblica, ela traz essa proteção à mulher, né? Ela confiar, né? Ela entender a posição do homem, respeitar e confiar aquilo que Deus delegou para ele fazer, né? Então, a hierarquia, ela é necessária. E os filhos, né? Então, os filhos são submetidos também, né? Assim, eles devem se submeter aos seus pais. Então, toda essa ordem, toda essa hierarquia, ela traz, né, para a família essa sensação de ordem, essa sensação de organização, né, de que cada um está na sua posição e que cada um tem o seu papel, que é a segunda lição que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, a primeira lição, né, da quarentena para a família é resgatar essa hierarquia. Nós estamos longe de casa, quando nós estamos a maior parte do tempo fora de casa, e eu quase não percebo essa hierarquia, essa ordem, porque quando o meu esposo não tá, eu tô, então eu que mando. Mas quando ele tá, eu continuo mandando porque ele tá cansado, né? Ou o marido pode falar, não, eu resolvo tudo sozinho e não peço ajuda para minha esposa, porque no meu serviço eu tô acostumada a fazer isso, lá eu sou o chefe, lá eu sou responsável. E então eu não costumo perguntar o que ela pensa, o que ela acha, o que ela tá com vontade, o que ela quer, ou de repente a mulher também vai puxando na frente e esquece que o marido tem essa posição que precisa ser respeitada. Ou muitas vezes os filhos fazem o que querem também, em nome de muitos motivos. Às vezes os pais trabalham demais, estão cansados, então estão acostumados a cederem o tempo todo.
E de repente, isso ficou mais difícil, sem previsão de quando isso vai terminar. Então, quando eu tô fora, eu não percebo tanto essa hierarquia, porque o tempo todo alguém tá ausente e alguém tá tendo que responder por essa pessoa, então meio que fica misturado essas divisões, né? Elas acabam que sumindo no dia a dia por conta da demanda da ausência de alguém, que acaba um tendo que responder pelo outro. E os filhos muitas vezes ficam com até terceiros, né? Então, muitas vezes o filho tem o seu pai, tem a sua mãe, tem ali sua família, porém, quem cuida é a avó, ou uma tia, ou a escola, ou uma babá. Então, eles também não respondem o tempo todo diretamente aos pais. Então, é importante a gente entender que existe uma hierarquia, mas que ela é diluída, ela não é percebida, ela não é respeitada, às vezes ela é infringida pela rotina, pelas longas horas de trabalho fora de casa, e a separação disso, né? Então, de repente, todos nós nos vimos novamente dentro de casa, a família toda, e aí é importante a gente relembrar que existe uma hierarquia. Então, se é uma lição que nós podemos aprender ou reaprender, né? Acho que nada aqui vai ser novo, né? Mas um reaprendizado mesmo, né? Para essa questão da hierarquia, essa questão de que existe sim uma posição. E eu nem estou falando biblicamente, como eu sou psicóloga, né? Eu não sou teóloga, talvez assim eu não tenha nem conhecimento de todos os versículos que falem sobre isso, mas eu sei que tem, né? Então eu tenho em Efésios, próprio Gênesis fala muito da questão do papel do homem, do papel da mulher, mas eu estou falando, né? Pedro também fala um pouco sobre o papel da mulher e do homem, dos filhos, mas eu estou falando no aspecto psicológico, né? No contrato de casamento existe uma hierarquia. Querendo ou não, o mundo dizendo que não, que é liberal, que cada um, que a mulher ela tem a sua autonomia, o marido tem a sua autonomia, os filhos têm autonomia. Então a gente vê hoje crianças muito pequenas, né, 3 anos, 5 anos, exercendo autoridade, impondo a sua vontade, né? Desrespeitando seus pais, e pais deixando seus filhos decidirem, escolherem, perdendo as suas identidades, né? E aí não sabem também ter papel de filho, né? Porque não tem o pai e a mãe nas suas posições para poder dizer o que é o papel de filho. Então, muitas vezes, o filho vem numa posição que não é de filho, né? Então, o que se espera de um filho? Se espera de um filho que ele erre, que ele aprenda, né? Que ele respeite, que ele se sinta acolhido, né? Que ele cresça, que ele se desenvolva fisicamente. Então, falamos sobre hierarquia, falamos sobre papéis, e a terceira lição que nós podemos tirar dessa quarentena e avaliar ou aprender é a questão da rotina. A questão da rotina
ela é importantíssima. Porque geralmente existem dois extremos. Aquela pessoa extremamente fã de rotina, que precisa de rotina, que se organiza através da rotina, e tem pessoas que são avessas à rotina, que não gostam de ter muita rotina. Mas a rotina, ela é sim extremamente importante, ela é necessária, ela precisa, toda família, toda pessoa precisa de rotina. E então, como chegar, né, numa rotina perfeita? Não tem. Vai de cada família com a sua própria experiência. Então, existe uma estrutura que nós, como profissionais, sugerimos que tenha. Então, numa rotina, tem uma estrutura que é muito fundamental. Então, assim, horário para acordar, horário para dormir, horário para se alimentar, horário para trabalhar e estudar. Então, essa estrutura, ela é muito importante. Agora, dentro dessa estrutura, você encaixar o lazer, os intervalos de descanso e outras atividades, os amigos, os contatos, né, de outras pessoas. E eu quero comer o que eu quero, a hora que eu quero. Eu não quero ficar preso à rotina. Por quê? Porque eu já trabalhei a semana inteira. Já tive horário para tudo. Então, eu associo a casa a um relaxamento das regras, das normas, da rotina. Mas nós não vivemos sem rotina, pelo menos a básica. Assim como a hierarquia, ela traz organização, ela traz ordem, a rotina também contribui para essa organização, para esse respeito para comigo, para com o outro, porque agora eu estou dentro de um espaço pequeno, né? Onde eu preciso dividir esse espaço com outras pessoas que também querem usar. Então, se ninguém conversa, se não há um diálogo, se não há uma rotina estabelecida, eu vou tomar banho na hora que o outro também tinha pensado em tomar banho. E aí, por que você deixou para tomar banho só agora, né? Ah, mas você também deixou. E aí, então, porque não houve uma conversa, não houve uma estrutura, não houve uma organização de rotina, né? Então, vamos dormir agora todos, né? Como assim vamos dormir todos, né? E aí a pessoa, porque não foi conversado, não houve os combinados. Então a rotina, ela é uma combinação, né? São prioridades, né, de convivência. Então eu preciso ter os combinados para que nós possamos dividir o espaço, cada um com seu horário, cada um o que vai ser em comum e o que não vai ser em comum. O que a gente pode fazer junto e o que não dá para fazer junto. Que horas que eu tenho que liberar o quarto porque tal hora meu filho precisa estudar. Então, de repente, eu na minha cabeça, sozinha, eu quero fazer um bolo 3 horas da tarde para tomar um café. Mas de repente minha filha precisa estudar uma aula online 3 horas da tarde, não pode ter barulho de batedeira, barulho de louça, e de repente é só aquele espaço que tem para ela estudar. Então eu posso fazer esse bolo mais cedo, eu posso me organizar e ter uma rotina onde eu simplesmente quero fazer isso e pronto, acabou, eu vou fazer, né? Então a rotina ela traz esses combinados que diminui o estresse, que facilita, que prevê algumas coisas do dia, que traz mais calma. Quando eu tenho noção de começo, meio e fim, isso me tranquiliza.
Então, quando eu olho, quando eu vejo ali um papel com horários e o que eu vou fazer, o que o outro vai fazer, o que cada um vai fazer, isso me tranquiliza, me traz menos estresse, né? Menos ansiedade. Então, o papel da rotina é fundamental para a convivência, né? Para que todos possam conviver bem. E como que alcança essa rotina, né? Quando sou eu que tenho que definir junto com a minha família, porque eu não estou acostumado a bolar a rotina, eu estou acostumado a obedecer rotina, né? Então, de repente, negociar cada dia uma rotina, né? Talvez planejar uma rotina a longo prazo não seja viável, né? Porque a gente não sabe, não tem exatamente como que isso vai acontecer. Existe uma programação de volta, né? Em junho, julho, para voltarem às atividades normais, mas isso ainda não está confirmado. Então, eu não sei quanto tempo. Então, também sofrer para criar uma rotina a longo prazo vai ser também desgastante, porque eu não tenho controle das coisas, eu não sei como que vai ser o meu futuro, né? Então, eu preciso planejar minimamente de forma a trazer uma calmaria, uma tranquilidade, porém, algo que dá para negociar. Então, por exemplo, eu tendo todos os dias um horário para levantar, eu e minha família. Então, cada um vai falar o horário que é importante, que precisa levantar. Cada um vai dizer qual o horário que precisa dormir ali e chegar num consenso. O horário de almoço, o horário de café, das principais refeições, para que a mãe também não fique à mercê ali, cada hora tendo que ir para a cozinha fazer alguma coisa, né? Ou o pai ter que interromper as suas atividades, ou o filho atrapalhar os estudos. Então, é importante definir. Aqui tem a minha gatinha, que sempre participa aqui dos vídeos, das lives. Então, eu preciso definir isso. Então, a rotina é negociável, né? Diferente da hierarquia e dos papéis. A rotina é negociável. Eu preciso ouvir cada membro da família e preciso alinhar essa rotina do que você precisa, do que eu preciso, do que a gente precisa fazer juntos, o que dá para fazer separado, o que funciona todo mundo fazer junto, o que não funciona. Então a rotina serve para nortear. E isso traz assim uma tranquilidade que não tem tamanho. Acalma muito as questões de ansiedade. A rotina ela é primordial para quem tem tendências ansiosas, porque eu preciso do concreto, eu preciso olhar e preciso ver as coisas acontecendo. Então eu olho, eu sei mais ou menos ali o que vai acontecer. Isso traz uma sensação de tranquilidade para o ambiente muito grande. Bom, e quarta e última lição que nós temos que ter na quarentena, né? Devemos aprender na quarentena são novos hábitos. Gente, o ser humano é incrível como ele se adapta, né? Claro, tem as pessoas que têm dificuldade de mudança, são pessoas que faz parte do seu temperamento, do seu perfil, são pessoas mais rígidas, não lidam tanto com flexibilidade, mas a quarentena ela trouxe essa reflexão, né, do automático, né? Nós estávamos vindo no automático, assim, uma vida muito igualzinha, repetitiva, robotizada, né? Então, a
a quarentena deu esse choque, né, de realidade, esse impacto de que eu acordava, tomava meu café, eu saía correndo, sei lá. Eu vivia de uma forma e agora a quarentena tirou isso de mim. Ela passou a rasteira, tirou o tapete e eu não consigo, eu não posso mais fazer aquilo que eu fazia. Então, eu preciso me adaptar. E como que a gente se adapta? Criando novos hábitos, fazendo novas formas, criando novas formas de se fazer as mesmas coisas, né? Então, por exemplo, saúde física, saúde psíquica, saúde emocional. Então, a criar novos hábitos de relacionamento, de emoções, de pensamentos. Então, assim, eu pensava de uma forma, mas depois dessa mudança, o que mudou no meu pensamento? O que eu pensava antes e que agora eu penso diferente? Então, eu crio um novo pensamento, né? Estabelece um novo pensamento e eu preciso me dar conta de que pensamento novo é esse. Eu não posso continuar mais pensando da maneira como eu estava pensando. Houve um rompimento muito grande na minha vida, né? Na vida da humanidade. Então, eu preciso aprender alguma coisa com isso. Então, eu preciso. O que eu aprendi? Então, a gente já começou a pandemia ouvindo falar: lave as mãos, passe álcool em gel, álcool em gel. Então, eu preciso rever, no mínimo, a minha higiene. Eu preciso rever, no mínimo, a maneira como eu cuido do meu corpo, né? Como eu corto as minhas unhas, se eu limpo, quantos banhos eu tomo, como que eu espirro, como que eu tuço, como que eu me comporto na frente das pessoas. Então, assim, no mínimo, a quarentena me trouxe uma reflexão a respeito do meu corpo. Novos hábitos de higiene, novos hábitos de limpeza, né? A quarentena me trouxe uma sensação de perda de sanidade emocional, mental, porque eu estava num ritmo e bruscamente foi interrompido. Então, como que eu fiquei? Isso me paralisou? Isso me acelerou? Né? Como que eu estava antes? Como eu estou agora? Né? Eu era uma pessoa extremamente calma e hoje eu tô ansiosa, ou não, eu era ansiosa e agora eu vi que em casa eu estou mais tranquila. Então, emocionalmente, psicologicamente, quais eram os meus hábitos de como que eu pensava e agora como que eu penso, como que eu sentia e o que eu estou sentindo agora, né? Então, criar novos hábitos. Então, eu percebi que agora eu estou mais ansiosa. Então, o que eu aprendo com isso? Que eu preciso não querer ter o controle de todas as coisas, que eu não tenho controle de todas as coisas, que eu tenho que reconhecer que eu sou impotente, que eu sou frágil, né? Ou eu tenho que ser mais humilde, né? Eu percebi que eu era muito soberbo, que eu era muito arrogante, que eu não pedia ajuda para ninguém, mas agora eu estou numa posição que eu preciso pedir ajuda, então eu vou incluir um novo hábito na minha vida de pedir ajuda quando eu precisar, de exercitar essa minha humildade, essa minha necessidade do outro. Então, que novo hábito emocional, psicológico eu preciso implantar? Né? Exercitar a paciência, né? Exercitar fisicamente, outra coisa que se ouve muito, né, na pandemia, são notícias, vídeos, lives de exercícios, personal trainers, educadores físicos, incentivando a atividade física. Mas como que era a minha vida antes da pandemia? Eu já me exercitava?
por que agora eu tô querendo me exercitar? Que motivo que isso tem? Que isso tem a ver comigo? É um novo hábito que eu vi que eu preciso implementar na minha vida? Ou eu preciso diminuir na minha vida? De repente eu percebi que eu gastava muito tempo fazendo isso e agora em casa eu percebi que eu não sinto tanta falta assim, que eu tô exagerando. Então, quais são esses hábitos, né? Como eu falei da rotina, eu tenho um excesso de planejamento e agora eu percebi que não adianta nada planejar tanto, fazer uma coisa muito rígida, porque tem coisas que fogem do meu controle, ou, por exemplo, não, eu era totalmente desorganizado e não fazia planejamento nenhum, e agora eu percebi que eu preciso ser mais centrado, eu preciso ter um pouco, pelo menos um pouco de organização, porque se as coisas mudam, eu não sei o que fazer, porque eu não tinha um ponto de partida, eu não tinha um ponto de chegada, então eu preciso então agora pensar nisso. Então, novos hábitos é o quarto e último aprendizado. Então, primeiro, hierarquia familiar. Papéis, segundo, papéis familiares, né? Terceiro, rotina. E quarto, novos hábitos na família. Então, por exemplo, antes eu tinha o hábito de chegar e jogar tudo e deixar lá. Só que hoje eu tô dentro de casa e me incomodo com a minha bagunça. Então, a partir de agora, eu vou aprender com isso e quando eu voltar, né, ou a partir de agora, eu vou colocar num canto aonde não atrapalhe, né? Eu tinha um hábito, né, de comer e deixar a louça lá na pia, mas hoje isso me incomoda, né? Então eu preciso ajudar aqui em casa a lavar uma louça. Ou eu tinha um hábito de todos os dias fazer tal coisa. Então agora não dá mais para fazer assim, porque nesse momento os meus filhos precisam mais de mim. Então eu vou abrir mão de assistir aquele filme ou fazer tal coisa, porque agora eu vou implementar outra rotina, outro hábito. Então é importante a gente usar a pandemia como família para identificar aquilo que não estava dando certo e que agora a gente precisa consertar. Ou aquilo que estava dando certo e a gente precisa continuar. Então, é importantíssimo desenvolver novos hábitos, novos aprendizados a partir de uma frustração, de uma decepção, de uma situação trágica dessa, né? Então, aí seria um outro tema, né? Que é a resiliência, né? Então, assim, o quanto eu consigo, né? Suportar e tirar proveito dessa situação, o quanto que eu sou forte emocionalmente para pegar tudo isso e transformar num grande aprendizado, numa grande lição. Então é importante a gente refletir sobre isso. Por fim, as dicas, né? Então, as dicas é a seguinte: passando a pandemia ou durante a pandemia, passando a pandemia, manter cuidado com as faixas etárias. É importante a gente continuar respeitando as crianças, os adolescentes, os adultos e os idosos. Cada faixa etária tem uma necessidade. A gente tem percebido isso dentro de casa, que o seu filho pequenininho, ele tem uma necessidade de se exercitar, de gastar energia. O seu filho maiorzinho tem necessidade de ser prestativo, de falar, né?
o seu filho adolescente de ter um tempo de solitude, de ficar mais reservado, ou de ouvir música alta, ou de falar com os amigos. Os adultos têm um momento também de querer ter o seu espaço, de querer ter o seu silêncio, ou muitas vezes de limpar a casa, fazer faxina, ligar o som alto, assistir futebol reprisado trocentas vezes. Então, manter dica para pós-quarentena e para sempre, respeitar as diferenças de gênero, homens e mulheres. Homens têm necessidade de homens e mulheres têm necessidade de mulheres. Maridos, homens, entendam que as suas esposas são diferentes de vocês e vice-versa. Mulheres, os maridos são diferentes, homens são diferentes. Nós ouvimos isso sempre, mas como é difícil entender e lembrar na hora de uma discussão, na hora de um conflito. Como é difícil lembrar que somos pessoas totalmente diferentes e como nós nos completamos com essas diferenças. Nós não precisamos nos separar por causa das diferenças. Uma diferença completa a outra, né? Então é importante a gente não esquecer isso. Durante a quarentena, eu tenho que lembrar que nós somos diferentes na natureza e também cada faixa etária tem uma necessidade. Não adianta eu ficar nervosa com o vovozinho, com a vovozinha, não adianta. Eles têm necessidades diferentes das minhas, ritmos, corpo, mente, em fases totalmente diferentes. Não adianta eu ficar frustrada, decepcionada por causa do meu filho adolescente. Ele tem necessidades diferentes das minhas. Então, uma dica: convivência para sempre, não é só em época de pandemia. É observar as diferenças de cada um, de cada gênero e de cada faixa etária. Segunda dica: consumo consciente. Família tem que ter consciência, né? Não é sair comprando, não é fazer o que quer, precisa de um planejamento financeiro. Muitos hoje, com a pandemia, estão sofrendo por perdas de emprego, de negócios, seus estabelecimentos fechados, né? E muitas vezes a esposa não sabia, o filho não sabia, ou o marido não sabia de como estava a situação financeira. E de repente, às vezes, descobre num impacto, num susto, porque não havia um diálogo sobre finanças, não havia um consumo consciente, não havia um interesse por essas questões, ou não achava-se necessário, porque está indo tudo bem, jamais a gente achou que ia ser acometido por uma tragédia dessa. Então, dica para a pandemia, pós-pandemia: conversar sobre educação financeira, consumo consciente, né? Rever esses conceitos dentro de casa, de divisão de despesas, de contribuição, de ajuda, né? De manter todo mundo informado de como é que estão as contas, que pé que está a vida financeira da família. Mesmo que você não cuide dessa área, mas é importante prestar conta, conscientizar as crianças, ensiná-las a importância do dinheiro, que lugar que ele ocupa na sua família. Então é importante. Outra dica: organização. Lá vem a organização de novo, né? A palavra que aparece aí. Então, famílias, se organizem no seu tempo, no seu espaço, nas suas tarefas. Planejem, se organizem, conversem entre si, dividam espaço, abrem mão, às vezes, do sofá,
da cama, da mesa, em prol do outro, porque de repente aquela atividade agora, nesse momento, é mais importante do que a sua. Então, ceda, divida, ofereça, né? É importante. Outra coisa também, outra dica para a quarentena e pós-quarentena: descubra novas habilidades, não só novos hábitos, não só um aprendizado novo, mas novas habilidades, né? Então, a gente tem o fruto do Espírito, que é alegria, amor, mansidão, domínio próprio. Então, sempre tem algum que eu preciso trabalhar mais, eu preciso desenvolver mais. Então, na quarentena, o que eu percebi? O que eu preciso aprender? Eu preciso me desenvolver em que aspecto? A paixão, ela ficou mais visível, né? Ganhou os holofotes, né? Foram para o altruísmo, para a compaixão. Então, pessoas estão se sensibilizando, se mobilizando para ajudar uns aos outros. E isso é bíblico, né? É o segundo mandamento. Então, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, nós para o cristão não deveria nem ser uma novidade, né? Para as igrejas não deveria ser um evento, né? Mas um hábito frequente na nossa vida. Então, continuar, independente de pandemia ou não, ter esse olhar para o próximo. E outra dica: ter uma vida mais minimalista, é outra palavra da moda, né? Então, uma família que não precise de muito para ser feliz, que não precise do consumismo que a gente estava vindo, né? Naquela pegada de shopping, de comer fora e toda aquela coisa, todo aquele gasto e viagem. Será que eu preciso disso mesmo, né? Será que eu posso viver com menos? Porque onde estão os nossos sapatos, as nossas bolsas, os nossos relógios, as nossas canetas? Onde que tá? Onde que tá tudo isso? Guardado, porque eu vou ser sincera, eu coloquei essa roupa aqui hoje depois de 60 dias, porque eu não uso, né? Todas as minhas roupas de trabalhar, de passear, elas estão lá guardadas porque eu não tenho para onde ir, não posso sair, né? E então, será que eu tenho necessidade de ter 50 bolsas, né? 100 sapatos? E homens também, né? Relógios e coisas que homem gosta, perfumes, né? Então, eu acho que esse olhar minimalista, né, de voltar a viver com menos, levar isso para depois da quarentena, né? Ter esse consumo consciente da comida, né? Será que eu preciso mesmo comer tudo que eu como, enquanto o outro não tem nada, né? Será que eu preciso desse plano de internet? Será que eu preciso desse plano de televisão? Será que eu preciso disso, daquilo, né? E então acho que é importante a gente levar. Tá acabando, né? E uma dica: os conflitos da quarentena. Nós devemos levar esses conflitos pós-quarentena. Olga, que coisa doida, a família vai continuar brigando, vai continuar discutindo? Sim, sim, porque o conflito é necessário, né? Se a gente tivesse mais conflitos sempre, né? Eu aprendi isso com meu marido. Meu marido, eu tinha um medo de conflito, eu morria de medo de conflito, porque eu associava o conflito com briga. E ele, né, me trouxe esse outro olhar de que conflito não é briga. Conflitos são opiniões diferentes, né? São modos diferentes, perspectivas diferentes e que a gente senta, conversa e ajusta e segue, né? Eu, e,
Então, o que é saudável, a gente leva para pós-quarentena, e conflito é necessário. É desconfortável, né? Ninguém gosta de conflito. Ninguém gosta de TDR, né, casais? Ninguém gosta de discutir. Mas é muito importante. Por incrível que pareça, para uma relação familiar saudável, precisa ter conflito. Precisa ter confronto. Porque senão cai numa indiferença, cai numa apatia, acha que tudo tá bom, e aí depois vem um baque desse e a gente vê que as coisas começam a brotar, e aí a gente fala, puxa, mas foi por causa da pandemia? Não, já estava lá. E aí não era dito, não era falado, né? Então, levemos os conflitos para depois também, né? E é isso. Né? Conflito, que eu escrevi aqui, conflito não é rompimento, né? Você não precisa romper para resolver. Você precisa ajustar, né? Você não precisa separar. Conflito não é separação. Conflito não é, quebra, né? Conflito ele une, né? Então ele vem aquele turbulhão, né? Que turbilhão, e depois ele quando menos se espera já tá todo mundo unido de novo e mais forte, mais fortalecido, né? Então são essas dicas para levar, além das 4 lições base, que essas são indiscutíveis, a gente colocou aí umas dicas extras aí para vocês levarem, tá bom? Então, famílias fortalecidas com essas lições da pandemia. E eu não poderia deixar de fechar, né, com a maior dica de todas, que é busquem a Deus. E aí, o que eu fiz? Eu falei, Senhor, eu vou orar, convidando o Senhor para participar desse momento, né? E eu falei, eu não tenho mais o que fazer. E que pena que a gente precisa chegar a esse ponto de achar que a gente podia resolver sozinho, sendo que desde o começo eu já sei que sem Jesus eu nada posso fazer. Então, convidar Jesus para as coisas. E aí, nesse dia, eu falei, filha, vamos convidar Jesus para estudar junto com a gente. Ela riu, ela achou estranho. E eu falei, filha, ele precisa estar aqui. Se ele não estiver aqui, você vai ficar chateada, eu vou ficar nervosa, nós vamos brigar. Então, ele estando aqui, ele vai nos orientar. E nós oramos. E oramos no outro dia, e oramos no outro dia. E todos os dias antes da lição a gente tem orado. E como Deus tem realmente feito a diferença no período de estudo, né? Isso é uma experiência, mas nós podemos ter muitas experiências, muitas vivências com Jesus dentro da nossa casa, né? Outra coisa que a gente tem experimentado é consagrar, orar a cada vez que a gente consegue ir ao mercado, né? A gente, Senhor, estamos saindo agora, eu e meu esposo, né? Para ir ao mercado. Deus, faça um milagre, multiplica, traz sabedoria. A gente pede, né? Inteligência para administrar, para saber comprar. Dom, Senhor, me dá um dom para comprar no mercado, para saber como economizar, né? E nós temos orado assim, e voltando a gente agradece, fala, Senhor, obrigado por esta compra. E esses dias, eu não lembro se foi a caixa ou se foi uma pessoa que estava na fila, falou assim, a gente não está conseguindo comprar nada, a gente vem com R$ 100, não leva nada. E eu, naquele dia, eu não vigiei, não percebi. E falei, é verdade, nossa, tá demais. E quando eu cheguei,
o Espírito Santo falou: filha, você não orou, você não pediu, eu não te abençoei, olha quanta fartura, e por que que você falou para aquela mulher? Por que que você não falou para aquela mulher que você não estava sentindo isso e que você podia dar testemunho? E eu fiquei muito triste por aquilo, né? Então, eu daquele dia em diante, eu volto do mercado e eu falo: Senhor, obrigado, olha quanta coisa eu pude comprar com tão pouco dinheiro, né? Que Deus nos dê essa consciência de estar próximo de Jesus, olhando para o alto, não olhando para as circunstâncias, porque a nossa vida não está aqui, a nossa vida está na glória, né? É importante viver o reino de Deus aqui, mas sabendo que ele vai ser ainda completo, né? Ele ainda vai ser perfeito, ele ainda vai ser na sua plenitude. Então, é maravilhoso usufruir do reino de Deus aqui, mas sabendo que nós ainda vamos sofrer, que nós ainda estamos sujeitos, que não é pecado, que não é fraqueza espiritual, mas que todos nós estamos passando por isso, porque Deus tem um propósito maior. E esse propósito maior é que o nome dele seja glorificado, para que todo joelho se dobre, para que toda língua confesse que ele é o Senhor, que ele é o Rei dos Reis. Então, a nossa família pode proclamar isso na quarentena. Se a gente souber passar essa quarentena bem próximo de Jesus, bem pertinho de Jesus, trazendo Jesus para essa realidade, conhecendo mais de Jesus e crendo na sua verdade, porque verdade é única, é absoluta, não tem relativismo no Evangelho. Jesus é a verdade, é o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, né? Então, a verdade não é o que os jornais, não é o que a Globo, não é o que a internet, não é o que a Record, não é o que a Band está falando. A verdade é o que a Bíblia diz. Então, que a sua família possa ler a Bíblia e professar, né, essas palavras de vida, essas palavras de verdade, porque o que a Bíblia diz é a verdade, não o que as pessoas falam. E outra questão também é crer nas promessas do Senhor, né? O Senhor fez promessas para o seu povo. O Senhor fez promessas para os seus filhos. Então, se você é filho, se a sua família é uma família constituída de filhos amados do Pai, Ele vai cumprir a palavra dele nas nossas vidas. Eu estou gravando esse vídeo porque eu gravei vários e tivemos muita dificuldade de fazer com que essa palestra ficasse curta e salvasse, então se perderam alguns vídeos por aí, então eu tenho que ser rápida também. Então eu tô gravando esse vídeo para pedir desculpa pela minha inabilidade, eu não consegui fazer algo bonito, bom para vocês, mas enfim, eu só queria terminar essa palestra orando, né, por esse tema e dizendo que eu estou à disposição para no momento a gente terminar. Eu não tenho como passar um vídeo grande, porque senão eu não vou conseguir nem passar nem esse. Então eu estou me desculpando e me prontificando a fazer isso num outro momento. Eu peço desculpa para vocês por conta disso. O Timóteo, a Paula tentaram me ajudar, até meu cunhado também participou bastante, mas enfim, não está dando certo. A palestra já é hoje, então eu acho melhor a gente encerrar por aqui. Eu pensei em fazer uma montagem, mas eu não tô conseguindo abrir também o áudio que o Timóteo passou para eu saber aonde eu parei. E eu, sinceramente, não lembro, porque eu fiz de forma muito espontânea, não foi nada lido, não teve um roteiro, então
eu não sei, não lembro onde eu parei. Então eu vou encerrar mesmo dizendo que você use, né, essas lições da quarentena e as dicas da melhor forma possível com Jesus, né? Traga Jesus para o seu lar. E se você não tem Jesus, se você quer entregar a sua vida para Jesus, sinalize, chame alguém, mostre para alguém, fale a alguém que é cristão, fale, olha, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero isso para minha vida. E se você está afastado, se você está desencorajado, desanimado, é cristão, entregou a vida para Jesus, mas está se sentindo muito fraco na fé, também compartilhe, peça ajuda, vá ao teu líder, vá ao teu pastor, não fique calado, que Deus possa te abençoar ricamente, você e sua família, lute pela sua família, faça tudo pela sua família, na quarentena e fora da quarentena. Então vamos orar? Paizinho querido, eu te peço, ó Deus, perdão, porque eu tô me sentindo muito mal por não conseguir oferecer uma coisa completa, de qualidade, mas eu fiz com tanto carinho, com tanto coração, e o Timóteo, a Paula, o meu cunhado, nós nos envolvemos tanto, dias e dias, né, preparando material, mas eu entendo, Deus, as limitações, e eu quero que o Senhor se revele através dessa dificuldade, e mais uma vez se mostre como um Deus que tem o controle de todas as coisas e que, apesar de nós e das nossas imperfeições, das nossas limitações, o Senhor age. Então, Deus, eu gostaria muito de ouvir que famílias foram restauradas por conta dessa palestra, por conta desta igreja, por conta do cuidado desses líderes, que famílias mudaram as suas rotinas por conta dessas informações e que grandes coisas o Senhor possa fazer através desse material. Abençoe muito a vida do pastor, da sua família, da Paula, da sua família, do Timóteo, da sua família, do meu cunhado, o Michael, e da família dele. Ó Deus, abençoe todas as pessoas envolvidas nesse processo e que todas as lições da quarentena venham ser de fato uma verdade nas nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, obrigado pela compreensão, que eu sei que vocês vão compreender. Obrigada, Timóteo, obrigada, Paula, obrigada, pastor Eliseu, obrigada, igreja, e eu faço questão de um dia poder estar aí e fazer algo melhor para vocês. Deus abençoe e abençoe demais a vida de vocês. Obrigada, um beijo e fiquem com Deus, tá? Bom restante de sábado, um domingo maravilhoso na presença do Senhor, e qualquer coisa estou aqui, meu contato, os líderes têm, quem quiser conversar comigo, pode me chamar, tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Que maravilha, né, irmãos? Aprendemos demais essa noite. Irmãos, eu queria agradecer novamente a psicóloga Olga, que disponibilizou seu tempo para nos ensinar sobre um assunto maravilhoso que é a família. Agradeço os irmãos que despenderam esse tempo para assistir, para ficar conosco. Irmãos, muito obrigado mesmo. Obrigado ao Ministério de Casais que proporcionou esse momento para a gente. Muito obrigado pela igreja que disponibilizou esse momento para a gente, edificante. Vamos orar, irmão, para agradecer a Deus? Senhor Jesus, te agradecemos nesse momento, Senhor. Todo esse período que nós passamos na sua presença. Que seja motivo, Senhor Jesus, de edificação para a nossa família. Que nós possamos, no meio dessa pandemia toda que está acontecendo no mundo, nós possamos, Senhor, tirar lições que nós vamos levar para o resto da nossa vida. Que nós, no seio da nossa casa, dentro da nossa casa, no seio da nossa família, nós possamos encontrar a verdadeira felicidade. Que é a felicidade segundo a sua palavra, que é a felicidade na sua mão, Senhor Jesus, seguindo a sua palavra. Muito obrigado por esses momentos que nós passamos juntos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.